queridos. Nosso boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. É uma honra tê-los mais uma vez conosco. Vamos passar junto em torno de 1 hora e o nosso propósito, o nosso objetivo é acrescentar, ou pelo menos nos propor reflexões mais profundas em torno da nossa própria existência. Hoje um tema evangélico, conduzido pela nossa Jane Mota Zanqueta, companheira nossa da Regional, mais afeta a Sociedade Espírita Amor e Caridade, e sendo sempre que possível a Jane nos traz reflexões muito importantes, né? Deixai vir a minhas criancinhas nessa temática, né? Nós vamos ver que isso vai muito além da letra. Nós achamos uma proposição interessante do benfeitor Rabindranath Tagore, através das mãos abençoadas do nosso Divaldo Franco. Filigranas de Luz, a primeira obra que o benfeitor escreveu através do Divaldo. Ele é prêmio Nobel de Literatura hindu, era um poeta já excepcional encarnado. Ao desencarnar ficou, como só poderia acontecer, melhor ainda, né? E ele passa pelo Divaldo, então, o primeiro livro. São 4 obras já do benfeitor, esse aqui é o primeiro. Diz ele aqui no canto número 12. Trago o coração triste, noite fechada, qual mata virgem sem clareira nem luz. Não canta nas fibras minhas a voz canora das aves gárrulas, nem dos passarinhos tristes ouço o pio. Longe um roxinol com um mavioso canto embeleza o bosque. Mas nos ramos da árvore da minha vida, só a graúna pousa as negras asas suas. Como hoje está triste meu pobre coração. Deixei que a vida me fosse até aqui um barco deslizando no rio sob sebes frondosas, onde busquei colher versos, contemplando a crista das pequenas ondas. Outras vezes caí entre as árvores da terra a catar frutos de encantamento em suas copas verdejantes. E apesar disso tudo, trago um coração triste. Talvez porque o mundo cheio de crianças sem rumo representa uma grande noite de tristeza imensa na civilização religiosa, mas que não tem Deus. O pedido que eu faço a Jane, além dela nos devolver a esperança, realmente que nos amplie a coragem e que da tristeza do nosso coração possamos ter uma alegria maior quando ela enfocar esse aspecto na visão da doutrina consoladora. Portanto, honrados mais uma vez, vamos ouvir a nossa Jane. Queridos amigos, encarnados, desencarnados, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus esteja em nosso coração e nos auxilie no trabalho e na compreensão da tarefa dessa tarde. Eu quero começar fazendo uma pergunta a vocês. Eu vejo 2 crianças, 3 hoje. Vou perguntar às crianças se elas quiserem responder também. Mas eu gostaria que os adultos também respondessem pensando no passado. Eu acho que vocês já devem ter visto essa pergunta, ter ouvido essa pergunta quando eram crianças, não ouviram? Já ouviram isso? As crianças já ouviram a pergunta, o que você vai ser quando crescer? Já ouviram isso? Alguém já perguntou para vocês? Perguntou? Para os adultos, quando eram crianças, alguém já perguntou isso? Alguém lembra? E vocês lembram também o que é que vocês respondiam? Alguém quer me contar, por favor? O que vocês respondiam? O que a memória traz agora, ouvindo isso de novo? O que você vai ser quando crescer? Quem quer compartilhar com a gente? Olha, na última casa que eu fiz essa exposição, eu quase não consegui continuar, porque acho que no mínimo metade das pessoas comentou. Vamos lá, alguém comenta para me ajudar, por favor. Ninguém? Legal, eu também, desde criança, meu maior sonho era ser mãe. Graças a Deus, Ele me concedeu essa graça. Alguém mais? Quem mais divide? Muito bem. Então, olha, vejam só, nós tivemos 2 respostas. Uma fala sobre a maternidade, que é uma parte do tema que a gente vai tratar hoje. A outra invocou as profissões, né? Na maioria das vezes, quando a gente faz essa pergunta, o que você vai ser quando crescer?
o que você quer ser quando você crescer, na grande maioria das vezes, as pessoas pensam em profissão. A maioria das crianças para quem a gente faz essa pergunta, pensa numa profissão, na maior parte dos casos. Algumas poucas pensam na questão da maternidade, algumas falam de algo que está mais relacionado a uma vocação do que a uma profissão propriamente dita, mas geralmente são coisas que a gente vai fazer quando a gente crescer. E os pais, quando pensam em preparar os filhos para o futuro, em muitas ocasiões, em muitas situações, não sempre, mas em muitos casos, também é nisso que pensam. O meu filho vai ser advogado, o meu filho vai ser médico, o meu filho tem o sonho de ter essa profissão, eu vou ajudá-lo a conquistar isso. Em grande parte dos casos, é nisso que os pais também pensam, no preparo dos filhos quanto ao futuro, pensando no aspecto profissional. Mas depois que a gente começa a conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, a gente vê que há coisas que são mais importantes ainda que isso, e que elas podem, que esse conceito bem trabalhado, ele vai fazer com que a pessoa, tendo esta profissão com a qual ela sonhava, vá desempenhá-la à altura. Porque convenhamos que a pessoa quer ser advogado, quer ser médico, quer ser engenheiro, ele pode vir a ser um excelente médico, advogado, engenheiro, mas pode não ser, não é? A gente sabe que há pessoas que são profissionais que desempenham eticamente, dentro da moral, a sua profissão, como aquelas que não. E o nosso mundo está muito carente de pessoas que, independente daquilo que fazem profissionalmente, seja ou não uma profissão de destaque, porque nós precisamos de todas as profissões, mas que aquilo que faça de forma ética, faça de acordo com a moral. O nosso mundo ainda está muito carente disso. Então, do que será que a gente precisa? A gente precisa querer se transformar no homem de bem. A gente precisa conseguir incentivar as nossas crianças a terem como sonho isto, ser o homem de bem. Nós precisamos ter esse sonho, ser o homem de bem. Mas não aquele homem de bem no sentido comum, porque quem não conheça, talvez, o conceito que a doutrina espírita, que o Evangelho segundo o Espiritismo traga sobre esse tema, talvez diga, não, mas eu sou uma pessoa de bem. Eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, eu não roubo, eu faço tudo corretamente, eu sou um homem de bem. Ninguém está dizendo que não é. Mas o conceito que o Evangelho nos traz a este respeito, ele é bem mais amplo. E ele é tão amplo que a gente não vai conseguir trabalhar ele todo hoje, que não é o nosso foco. Mas eu recomendo que vocês ampliem, mesmo aqueles que já tenham visto, revejam, sempre vale a pena. Há vários vídeos na internet a esse respeito, inclusive há uma exposição de um companheiro nosso da regional, Jorge Bombonato, sobre esse tema. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o Richard Simonetti lançou recentemente um livro inteiro sobre esse tema, então vale a pena ver. Mas eu trouxe apenas algumas frases deste capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, algumas frases só para a gente dar uma relembrada no que realmente é o homem de bem. A minha preferida é a primeira, porque ela é uma síntese de todo o restante. Então, ela já dá uma dimensão para a gente do que é o homem de bem. E essa frase nos diz: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se a gente for remeter àquilo que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos nos traz no capítulo das leis morais a respeito destas 3 leis, justiça, amor e caridade, nós veremos que elas são muito amplas, bem abrangentes, detalhistas, e que nem sempre a gente realmente consegue viver na nossa vida da maneira como ele aplica. Então, só por essa frase a gente já tem uma dimensão, na sua maior pureza. E ele segue ali ainda com mais alguns detalhes. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte, sacrifica sempre seus interesses à justiça. Retribuir o mal com o bem, sempre sacrificar os nossos interesses à justiça, será que nós já estamos neste nível de conseguir sempre agir dessa forma, nós, humanidade no geral?
Ele ainda diz, é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Como é difícil ainda a gente ser indulgente com os demais, né? Com as dificuldades do outro, como a gente normalmente quer que o outro haja de acordo com aquilo que a gente é, que a gente faz, que a gente pensa. Como no trabalho, às vezes, no estudo, a gente espera que o outro ele tenha o mesmo ritmo que a gente, né? Que ele pense como a gente. Que nós queremos ser entendidos, mas nem sempre entendemos o outro. Então, indulgência é uma coisa que ainda falta muito. Então, isso aqui assim, é um breve lampejo do que é o homem de bem, que é bem mais extenso que isso. Será que nós temos tido a preocupação de passar isso às nossas crianças? Quando nós falamos da necessidade de termos boas pessoas, bons seres humanos, uma sociedade justa, honesta, quanto nós vemos as pessoas bradando por mais justiça nesse mundo. Mas a justiça começa pela educação que nós damos às nossas crianças. Mais do que isso, pela evangelização, pelo evangelho, pelo Jesus que levamos às nossas crianças. E será que nós temos feito isso? Jesus, conforme está descrito no Evangelho de Lucas, capítulo 18, em Marcos, capítulo 10, consta em o Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17, a frase de Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Nós vamos dividir essa frase em 3 partes, e nós vamos começar do final. O reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Vejam que ele não diz que é deles, que é das crianças, embora em algumas traduções às vezes a gente veja isso. Mas ele diz para os que se lhes assemelham. Então, por que ele diz isso? Porque a criança, na sua primeira infância, ela traz aquele aspecto de inocência, de pureza. E é disso que nós precisamos dessa pureza, dessa inocência. A criança, ela briga com o amiguinho, mas daqui a pouco ela está lá brincando. Ela não guarda raiva, ela não guarda mágoa. Ela sabe lidar com essa situação. Ela não tem preconceito, a não ser que ela vá sendo ensinada. Muitas vezes, de acordo com aquilo que ela vai aprendendo, ela vai se modificando. Mas ela é naturalmente assim? Não que ela seja naturalmente assim. A gente vai ver mais para frente isso. Mas é que naqueles primeiros anos de infância, ela ainda traz essa demonstração. É isso que ela aparenta ser. Ela tem essa aparência de inocência. E é assim que nós deveríamos ser. É isso que nós deveríamos ansiar por nos tornarmos. Puros, inocentes, justos. Mas, muitas vezes, em vez de nós aprendermos com elas, nós fazemos o contrário. Nós, às vezes, as incentivamos a trazerem as suas tendências à tona, que nem sempre são as melhores tendências. Então, a segunda frase, não as impeçais, é uma reflexão que a gente tem que fazer também. Será que não estamos nós criando os impedimentos para que estas crianças possam chegar até Jesus? Para que essas crianças possam, junto conosco, realmente conquistar o reino de Deus? Deixai que venham a mim as criancinhas. Será que estamos deixando que elas cheguem até Jesus? Como é que isso funciona? Como é que as crianças chegam até Jesus? A nossa exposição vai tratar da questão da família, da missão das mães, dos pais, por isso que eu disse que o sonho que a nossa amiga tinha de ser mãe, que também tem relação, mas vai falar também do papel que a doutrina espírita desempenha, mais especificamente o movimento espírita, através da evangelização infantil e infanto-juvenil. O escritor Martins Peralva, no livro Estudando o Evangelho, ele diz que conduzir as crianças a Jesus significa incutir-lhes nos corações os preceitos evangélicos, a fim de que os seus atos possam revelar no futuro nobreza e dignidade. Vejam que isso aqui vai bem mais além de dizer levar as crianças à igreja, levar as crianças ao culto. Levar é a parte mais fácil, é a condução. E ainda assim, muitas vezes, não é feito. Mas ele vai além, ele diz incutir
em seus corações os preceitos evangélicos. Então, esse tem que ser o nosso trabalho, de colocar no coração dessas crianças aquilo que Jesus passou, as suas lições, os seus conceitos, os seus preceitos. E mais, diz a ele, para que você vai fazer isso? Para que os atos dessas crianças no futuro sejam de nobreza e de dignidade, ou seja, é o trabalhar no construir o homem de bem. E aí ele diz, então, como o Espiritismo tem procurado fazer isso? Através das escolas do Evangelho, que são chamadas nas casas espíritas, né, de evangelização, cuidando de levar os pequeninos ao Mestre, para que eles aprendam as imortais lições da boa nova do reino. Então, o Espiritismo trabalha nesse sentido, através do movimento de evangelização. Os pais têm a sua parcela também. Esse trabalho tem que ser feito junto entre a família e a casa espírita. André Luiz, no livro Conduta Espírita, ele relembra que os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Então, os pais, eles são os guias daquela criança. São eles que devem conduzir aquele que renasceu na sua família, devem conduzi-los nessa vida, no seu trabalho, na sua missão. E o que ainda diz assim, deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Veja a palavra que o benfeitor escolheu aqui. Deve nutrir-se o coração infantil. O que é nutrir? Nutrir é alimentar. Alimentar com a crença, a bondade, a esperança e a fé em Deus. Vejam como naquela mensagem inicial que o Vanin leu ali do poeta Tagore, das crianças perdidas nesse mundo e sem rumo. Como nós vemos hoje crianças perdidas e desorientadas. As crianças cada vez mais cedo envolvem-se com drogadição. Nós vemos crianças com cada vez menos idade pelas ruas, carentes, abandonadas, envolvendo-se em violência. Reduz-se, fala-se aí toda essa discussão esse ano com a redução da maioridade penal. Reduzir a maioridade penal agora, reduzi-la ou não, se o mundo não mudar, nós veremos essa discussão novamente. Sendo a redução ocorrendo a redução, daqui a alguns anos vai se pedir para que ela seja reduzida de novo, porque não se faz nada pela base, pela educação que é dada a essas crianças. Cada vez mais cedo elas são expostas a tudo aquilo que vai degradar a virtude, a tudo aquilo que não colabora para o seu crescimento. E o que os cristãos têm feito a respeito disso? O que os cristãos têm feito? As famílias, os pais, os educadores, o governo. O nosso país é eminentemente cristão, independente da pessoa ser católica, evangélica, espírita, mas na sua maioria o nosso país ainda é cristão. E será que nós temos trabalhado de forma cristã para mudar a realidade das nossas crianças? Então, quando nós vemos que o coração infantil deve ser alimentado com a crença em Deus, temos trabalhado para que isso aconteça? Bondade, esperança e fé. As nossas crianças sabem o que é isso? E vejam depois o que ainda o autor complementa. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Se nós não plantamos no coração das nossas crianças a crença em Deus, a esperança, as virtudes, as lições do Evangelho de Jesus, nós deixamos que o mundo faça isso, aquelas tendências que ele já trazia, elas vão apenas se alargar. A coisa tende somente a piorar. E nós temos que ter consciência de qual a nossa missão como pais e qual é o papel que a doutrina espírita desempenha a esse respeito. Divaldo Pereira Franco, em uma reunião com diversos educadores desencarnados, ele nos traz a mensagem referente à evangelização infanto-juvenil, dizendo que ela deve ser meta
prioritária. Olhem o tema, tem que ser a prioridade das atividades. E ele frisa, no lar, na escola e no centro espírita. Sem isso, nós não teremos uma humanidade feliz. Então, a tarefa da evangelização infanto-juvenil, ela não é apenas importante, ela é imprescindível. E os pais têm que ter essa consciência de que não apenas podem, mas principalmente que devem trazer os filhos para a escola de evangelização. Muitos pais espíritas ainda não encaminham, por motivos diversos, os filhos à evangelização. É preciso que as pessoas conheçam esse trabalho, que se informem a respeito, que se informem nas casas espíritas em que frequentam, como funciona, em que dia, em que horário, que procurem conhecer essa atividade. Para quê, diz André Luiz? Para que estes companheiros recém-encarnados, ou seja, o nosso filho que está ali chegando para esta existência, chegando para a existência, porque ele já existia, ele já vem de outras existências anteriores, para que ele possa iniciar com segurança a sua nova experiência terrena. A evangelização, ela vem colaborar com essa tarefa. A Federação Espírita Brasileira, ela já trabalha há mais de um século pela evangelização infanto-juvenil. No ano passado, completamos o centenário do trabalho da evangelização infanto-juvenil do Brasil, que começou no ano de 1914, com a criação da primeira escola dominical de doutrina cristã. Era assim que se chamava no início, através do empenho, da dedicação de muitos companheiros do movimento espírita, muitos escritores, inclusive, que trabalharam para que fossem criadas as escolas dominicais. Lá no ano de 1975 e 1976, a Federação Espírita formou uma comissão para que fosse avaliado o trabalho da evangelização em todo o país. Essa comissão viajou, buscou trabalhos, procurou entender de que forma a evangelização acontecia, buscar os bons exemplos, aquilo que funcionava, aquilo que não funcionava, o que era diferente, para conseguir trabalhar e uniformizar todo esse trabalho que é feito, uniformizar dentro do possível, porque a gente sabe que sempre há algumas particularidades, algumas especificidades para cada região. E depois do trabalho dessa comissão, no ano de 1977, a Federação lançou uma campanha, que se chamou, na época, Campanha Nacional de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Então, tinha o objetivo de divulgar o trabalho de evangelização e, principalmente, de fomentar essa ideia para que todas as casas tivessem noção da importância do trabalho, que procurassem implantar nas casas onde ainda não houvesse, para que fosse implantada a evangelização e para que aquelas que já tinham procurassem buscar maneiras de tornarem-se ainda melhores. Então, foi aquele ano que foi lançado, em 1977. Mas aí a Federação concluiu que aquele trabalho é tão importante, tão necessário, que ele não poderia ser uma campanha, uma única campanha. E a partir, então, de 1978, passou a se chamar Campanha Permanente de Evangelização Espírita Infanto-Juvenil. Então, nós estamos em campanha desde 1978 para fomentar a ideia da evangelização, para incentivar os pais a trazerem os filhos para a evangelização, conhecerem este trabalho, envolverem-se, porque, como eu falei antes, levar é simples, levar, colocar lá e deixar é simples e assim muita gente não faz, mas há mais pontos além desses. Então, a Federação trabalha de todas as maneiras possíveis, com material, com apoio, para que isso possa acontecer. O Vani, no início, falou sobre a interregional, que vai acontecer amanhã em Foz. Uma das oficinas é justamente sobre a evangelização. Pessoas da Federação Estadual vêm, reúnem-se com as pessoas que vão participar dessas oficinas para trocar ideias, para analisar o que pode ser feito, de que forma pode ser melhorado. Às vezes, na minha casa, eu tenho uma determinada dificuldade, um companheiro passa uma outra ideia, pode nos auxiliar. Então, é bastante importante participar dessas oficinas para conhecer um pouco mais como funciona esse trabalho. E é o que, afinal, a evangelização infanto-juvenil? Sinteticamente falando, é a difusão do conhecimento espírita e da moral evangélica pregada por Jesus. Então, são aulas de evangelho, das lições que o Mestre Jesus nos passou, à luz da doutrina espírita. Mas não é apenas no sentido de transmitir o conhecimento. Ele vai além,
porque transmitir o conhecimento apenas é o mais simples. Mas a evangelização, ela vai buscar o fundo moral daquilo. Ela vai buscar formar na criança um entendimento do que aquilo significa, de como aquilo incorpora-se na sua vida, de como essa pessoa ele se relaciona com o mundo à sua volta. E é, acima de tudo, a orientação para que essa pessoa que esteja evangelizando, que ela está, tenha uma vivência de amor, assim como nos orientou Jesus. Então, de modo muito breve, é esse o objetivo da doutrina espírita, da evangelização. Levar Jesus, deixai que venham a mim as criancinhas. O trabalho da federação, o trabalho das casas espíritas com evangelização é isso, é levar Jesus até as crianças. Mas a evangelizadora não traz o filho lá da sua casa até a casa espírita. A casa espírita sem evangelizador também é difícil de trabalhar. Então, nós temos que ter a família comprometida e nós temos que ter trabalhadores para que isso aconteça. Então, nós queremos relembrar, em primeiro lugar, o papel do pai e da mãe perante a educação desse filho. A gente muitas vezes se preocupa no sentido de dar a ele um bom estudo, colocá-lo na melhor escola, levar ele para fazer curso de idiomas, curso de informática. Claro que no mundo de hoje isso é possível, que bom que as famílias podem fazer isso, que bom que hoje em dia existem vários outros trabalhos até sociais para que as crianças cada vez mais tenham acesso a esse tipo de coisa necessário para o seu futuro. Seu futuro aqui na Terra. O seu futuro nesta existência. Mas a evangelização, a missão de um pai de educar um filho, ele vai além desta existência, porque você está educando o espírito. E aquilo que ele realmente aprender, aquela virtude que aqui for desenvolvida, não é apenas para essa existência. É para toda a eternidade. É isso que vai fazer a diferença. E é por isso que a gente diz que a evangelização salva, porque ela transforma a criatura. Então, acima de tudo, um pai, uma mãe tem que estar ciente da sua missão, da sua vocação. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nós temos: compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Você não forma a alma do seu filho. Você colabora para a formação do corpo. Mas este espírito que ali encarna, ele já existia. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal é a missão que está confiada a vós. Então, essa é a nossa missão como pais e mães, aproximar esta alma de Deus. Porque feito isso, todo o restante vem por acréscimo. Quando nós aprendemos a viver de acordo com aquilo que Deus nos propõe, todo o restante chega a nós por acréscimo. Essa é então a nossa missão, aproximarmos os nossos filhos de Deus. E se Jesus nos disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aproximando os nossos filhos de Jesus, nós estamos encaminhando-os a Deus. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Então, trabalhar pela educação, pela melhoria, pelo progresso daquele espírito que está ali conosco. Essa é a nossa missão. Ah, mas eu não sou pai, eu não sou mãe. Mas tem sobrinho? Tem primo, tem colega, tem amigo, tem filho de amigo, convive nas festas, na escola, na reunião de condomínio. Os nossos exemplos são vistos por todos aqueles que nos cercam, independente de haver ou não um parentesco consanguíneo. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver o espírito do filho através da educação. Essa é a sua tarefa. E tornar-se-ão culpados os pais caso venham a falhar no seu desempenho. Então, é a nossa missão. Se nós nos preocuparmos mais com o material, com o visual, com aquilo que é bonito, com aquilo que é vistoso, com aquilo que a sociedade espera, se nos preocuparmos mais com isso do que realmente com o desenvolvimento moral e espiritual dos nossos filhos, nós estaremos falindo e nós seremos responsáveis por isso. A nossa responsabilidade é sobre isso. Segundo nos diz o Livro dos Espíritos, na questão 208.
E lá na questão 209, uma pergunta interessante. Por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Quantas famílias que você vê como o pai é bom, o pai é honesto, o pai é uma pessoa que vive de acordo com a moral, os bons costumes, e que filho difícil que nasceu nessa casa, né? Como é difícil. Por que é que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por simpatia, um bom espírito para lhes animar o filho? Isso a gente também às vezes ouve, né? O fulano é tão bom, como é que tem um filho daquele jeito? Então veja a resposta que o Livro dos Espíritos nos traz. Não é raro que um mau espírito peça que lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, por um melhor caminho. Muitas vezes Deus lhes concede o que ele deseja. Então o espírito, ele realmente tem tendências ruins, é um espírito culpado, um espírito que cometeu muitos erros no passado, mas ele tem a vontade de se melhorar. E ele pede que eu possa ir para um bom lar, que eu possa ir para uma família que me eduque, que me ensine, que seja bom. E ele vai para um lar onde os pais são bons, mas não basta ser bom. Além de ser bom, a gente tem que se empenhar em transmitir isso aos nossos filhos. A gente tem que lutar por essa boa educação no sentido moral e espiritual. Eu trouxe uma tirinha que eu encontrei e achei interessante. O menininho pergunta ao outro: Ei, Paulo, eu já te contei o que eu vou ser quando crescer? E o menininho diz: Isso é óbvio. Você vai ser uma versão mais velha do que você é hoje. Uma versão mais velha do que você é hoje. É isso, gente. É isso que os nossos filhos vão ser se a gente deixar. Eu disse lá atrás que as crianças, elas têm no início da vida aquela aparência de inocência e de pureza. Mas se o pai, a mãe, se ele se detém em observar o filho, ou mesmo que não seja seu filho, mas você convive com uma criança e você presta atenção nela, porque tem gente que não presta atenção, a gente tem que aprender a ler as crianças. Se a gente presta atenção, a gente vai observando as tendências que elas trazem. Você já começa a perceber desde cedo se a criança ela é egoísta ou se ela não é, se ela tem uma certa tendência à violência ou não. Você consegue perceber a criança que é tímida. Você consegue muitas vezes até perceber que a criança carrega alguns traumas às vezes. Tem crianças que são tão carentes que os pais às vezes não sabem o que fazer, fazem tudo o que podem, mas têm dificuldade de suprir a carência daquela criança. É claro, aquela criança, o corpo dela nasceu agora, mas o espírito já existia. O espírito já passou por N existências e ele vai carregando tudo que ele aprendeu de bom, todas as virtudes que desenvolveu, mas também os traumas, os conflitos, as dificuldades, os vícios, os erros. Aquela criança que está renascendo ali, tão bonitinha, de bochechinha rosada, que a gente tem vontade de pegar e apertar, pode ter sido um criminoso no passado, pode ter sido alguém muito perigoso, pode ter sido muitas vezes até assassino daquele que hoje é seu pai. Como é que a gente receberia essa criança se soubesse de tudo isso? Será que a gente não teria reservas com essa criança? Então ela vem assim, bonitinha, fofinha, lindinha, com aquele ar de inocência, para que a gente se desarme de tudo e acolha essa criança com amor. Não é à toa que ela vem assim. Para que a gente se envolva em todo esse amor, em toda essa delicadeza, com aquele ser que necessita de nós, pelos cuidados, porque precisa de ajuda para tudo. Para falar, para comer, para se alimentar, para fazer as suas necessidades básicas, precisa de ajuda para tudo. É esse o momento em que ele é mais suscetível aos nossos conselhos, aos nossos ensinamentos. É esse o momento que você já tem que começar a educar. Aliás, antes, a gente já deveria educar na gestação. Mas, no mínimo, quando a criança já nasceu. A criança precisa ser educada desde ali. Ela precisa ser lida, você precisa ver o comportamento dela para poder trabalhar. E, desde esta idade, a evangelização já pode ajudar. Se a criança é muito pequena para ficar na evangelização, a mãe pode ficar junto, a mãe pode ir lá também aprender. Porque senão, todas aquelas tendências que esse espírito já trazia e que com o passar dos anos vão ficando cada vez mais fortes, vão florescendo, se elas não forem trabalhadas, ou pior ainda, se elas forem incentivadas, elas vão piorando. E ninguém muda sozinho. Aquele ditado que as pessoas dizem que não, depois que crescer melhora, ilusão, gente. Se a gente não trabalhar, não melhora sozinho. Se melhorasse sozinho,
nós já seríamos espíritos puros, não seríamos? Com a idade que a gente tem, a gente já podia errar menos, não podia? Com tantas existências que a gente passou, a gente já está fazendo aqui, se bastasse tempo para as coisas mudarem. Então não basta só o tempo. Tem que ter estudo, tem que ter empenho. E nós temos a obrigação de fazer isso por essas crianças. Porque não adianta você olhar para aquela criança que hoje é briguenta, revoltada, que tem tendência a cometer alguma coisa errada. Não adianta você dizer assim, quando crescer, passa. Não. Quando crescer, vai ser apenas uma versão mais velha do que ela é hoje. Então tem que se empenhar. E às vezes a gente não sabe bem o que fazer. Procura ajuda. Procura ajuda na casa espírita, procura ajuda nos livros, procura ajuda com psicólogo, procura ajuda onde precisar. Que boa vontade, eu acredito que todo pai e toda mãe tem. Mas não basta, a gente tem que aprender como fazer. A gente tem que entender que aquele nosso filho, assim como o evangelizador tem que lembrar sempre também que aquele evangelizando que aqui está, ele é um espírito antigo, ele não chegou agora. Não adianta ficar culpando, não adianta ficar brigando, não adianta comparar com os outros evangelizandos, não adianta comparar com os outros irmãos. Cada um de nós é único, cada um de nós tem uma história diferente. A gente tem que aprender como lidar com aquilo. Às vezes o pai, a mãe leva o filho para a evangelização porque escuta que tem que levar. Joga a criança lá e sai. De repente aquela criança tem um trauma, um conflito, foi abandonada no passado. Vê a mãe se afastar, para ela é outro trauma. Por que a minha mãe está me deixando aqui sozinha? Então às vezes tem que entender essas situações. Senta lá junto com a criança. Fica ali na evangelização, conversa com a evangelizadora, senta junto com ela. Mas é que eu preferia ver a palestra e é no mesmo horário. Acredite, neste momento é mais importante você estar lá com seu filho do que ouvir a palestra. O tema daquela palestra que está passando ali, se ele for importante para você, a espiritualidade vai organizar as coisas para que num outro momento você tenha oportunidade de vê-la. Mas naquele momento é o seu filho que precisa de você. Fique lá com ele. Então essa primeira infância... E claro, depois também, mas principalmente a primeira infância, ela tem que ser muito bem aproveitada pelos pais e pelos evangelizadores. Algumas dessas crianças têm muita inteligência, têm um raciocínio rápido, às vezes aprendem até a manobrar os pais muito rapidamente, mas outros têm limitações. Tem dificuldade de aprendizado, problema de conduta, tem carências emocionais. A gente tem que saber ler essas pessoas. Tanto o filho quanto o evangelizando, a gente tem que ir aprendendo a ler eles e estudá-los, para saber como lidar com cada um deles. Todo mundo queria ter o filho perfeitinho, né? Todo mundo gosta de dizer, o meu filho só tira 10 na escola, o meu filho é um exemplo de comportamento, eu só vou na reunião para ouvir falar bem do meu filho. Quem que não quer ter um filho assim? Esse filho também precisa de atenção. Às vezes ele é tão bom, mas ele pode ter dificuldades que não estão sendo lidas pela pessoa. Mas aquele filho que às vezes a gente rotula de difícil, ele não é difícil, ele só está dizendo, mãe, pai, olha para mim, eu preciso de atenção, eu preciso de ajuda. Eu estou aqui de novo, numa nova existência, e eu estou te pedindo para me ajudar a não cometer os erros que eu cometi antes. Então, olhe para esse filho e busque todas as formas possíveis de ajudá-lo. Não veja ele como um filho difícil. Veja como um filho que está ali para ser ajudado por você. Mesma coisa o evangelizando. Só que para isso, o evangelizando tem que estar na casa espírita e sempre. É muito nítido para quem é evangelizador, você vê a diferença entre as crianças quando elas começam a frequentar a evangelização e depois de meses ou anos que elas estão vindo com assiduidade na evangelização. Você nota a diferença de comportamento. Mas aqueles que são turistas, que vêm uma vez, falta um mês, falta 2, reaparece, isso não acontece. Claro, como é que o evangelizador vai conseguir ler essa criança, vai entender? Como é que ele vai conseguir adaptar essas aulas para que a criança possa realmente compreender as lições do mestre? Tem que ter a assiduidade, tem que estar sempre ali. A gente dá tanta importância para que o filho não falte na escola, na evangelização, mais ainda é o futuro espiritual dele. Então a gente tem que criar as oportunidades para que esse evangelizando possa estar lá. A gente tem que entender que a evangelização ela é transformadora. Não porque ela imponha alguma coisa, não porque ela obrigue alguma coisa, mas é porque ela leva a compreensão das leis naturais e isso traz uma conscientização gradativa para o evangelizando.
de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de tudo aquilo que a doutrina espírita nos explica. E ela é também um socorro espiritual, porque essa criança que às vezes a gente acha que é difícil, muitas vezes ela tem companhias espirituais que estão dificultando o seu crescimento, o seu aprendizado, o seu desenvolvimento. Assim como os adultos crianças também têm obsessão. E muitas vezes, ali na evangelização, elas estão recebendo esse amparo e esse socorro. Então, é mais um motivo para que ele seja amparado. Não as impeçais, é a outra frase que Jesus diz. Será que a gente está trabalhando para derrubar esses impedimentos? Será que nós estamos fazendo os esforços necessários para que os nossos filhos, para que as nossas crianças, de modo geral, elas possam chegar até Jesus? Será que nós temos consciência que todos nós podemos trabalhar? Todos nós podemos trabalhar, não apenas pelos filhos, mas pelas demais crianças. O poeta se dizia triste pelas crianças que estão no mundo sem rumo. A quantidade de crianças sem rumo é grande, a seara é grande, já dizia o mestre. Todos nós podemos nos envolver com o trabalho de evangelização, podemos ser voluntários, podemos ajudar a divulgar esse trabalho, podemos dizer a um amigo, a um companheiro, que leve o seu filho à casa espírita. Podemos colaborar para levar Jesus até essa criança, que independente de ser ou não um parente nosso, é um adulto que estará aí no mundo. Então, por isso que eu digo que não é só para o pai, não é só para a mãe. A missão é de todos nós. Aquela criança que hoje a gente vê com dificuldade e a gente não faz nada para ajudar, quem será ela no futuro? Talvez daqui 10, 15 anos a gente seja assaltado na rua e talvez a gente não saiba, mas era aquela criança que estava ao nosso lado e que a gente não tentou colaborar e não tentou ajudar. Então a gente não pode simplesmente lavar as mãos, a gente tem que se envolver sim, da maneira que for possível, como voluntário na casa espírita, dando um toque para um amigo, às vezes, sutilmente, sobre a maneira como ele vem lidando com os filhos. Claro, a gente não vai se meter e dizer que você está educando errado, mas às vezes pedir a Deus que nos dê uma inspiração. Como é que eu faço para dar um toque para o fulano sobre como lidar melhor com determinada situação? Já aconteceu às vezes eu fazer algum comentário bem por alto de uma situação com um amigo que eu vi em dificuldade, e às vezes tempo depois a pessoa dizer: olha, que bom que você me falou tal coisa tal dia, porque me abriu os olhos para tal situação. Então não se privem de fazer isso quando vocês virem um amigo com dificuldade. Peçam a Deus a inspiração para achar as palavras certas, porque se a gente não acha, às vezes a gente piora a situação, né? Peçam a Deus a inspiração, mas não deixem de falar e de ajudar, para que todos nós possamos trabalhar para levar as nossas crianças até Jesus, porque o nosso mundo precisa muito disso. A gente tem que ter muito cuidado com todos esses detalhes. Achar que, para que levar na evangelização hoje? O menino já estudou a semana inteira, deixa ele folgar. A criança vê o pai fazendo isso e ele diz assim: evangelização não deve ser importante, que se fosse importante o pai levava. Então não é importante, eu já folguei semana passada, eu posso folgar hoje. Horário. Tem criança que chega atrasada em evangelização toda semana. Isso dificulta. O ambiente já foi preparado, já teve prece, já teve passe, dependendo do funcionamento da casa espírita. Aí a criança chega correndo da rua, toda esbaforida, cheia de companhias espirituais, e já começa a tumultuar a aula. Então são coisas que mostram que a gente ainda não tem noção da importância que aquela aula tem para os nossos filhos. Verificar o aprendizado, incentivar. Pergunta para a criança: o que você viu na evangelização hoje? O que aconteceu? Faz ela contar. Faz o evangelho no lar. É importante que seja feito. Aproveita para incentivar a criança, para ela ler uma mensagem, para ela contar algo que ela viu na evangelização. Incentive para que ela tenha noção da importância disso. E exemplifique acima de tudo. Porque não adianta a gente dizer que tem que viver de uma determinada maneira se os filhos veem que a gente faz de outra. Então a gente tem que aprender a monitorar. Claro que a gente não é perfeito, nós todos ainda erramos, mas a gente tem que acender o botãozinho do opa, preciso melhorar, preciso cuidar, preciso ser vigilante com as minhas atitudes, porque eu estou sendo vigiado por essa criança. E ele vai aprender o quê? Ele vai aprender aquilo que estiver mais de acordo com a tendência dele. Se ele já tem boas tendências, ele já tem noção do que é o correto, ele até vai pela lição que ele ouviu. Mas, do contrário, ele vai naquilo que é o mais simples e o mais cômodo. Lazer também.
A gente tem que sempre pensar se aquele lazer que nós estamos proporcionando para os nossos filhos é o mais adequado. Às vezes é a gente mesmo que expõe aos nossos filhos aquilo que não é o melhor para eles, sem perceber. Até nos comentários, nas brincadeiras. Ser pai, ser mãe é uma glória. É a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem que ter noção da missão que isso representa. Eu espero que por causa disso não tenha gente que ainda não é pai ou mãe que diga, não, isso é muito difícil, não quero. A responsabilidade é muito grande. É uma responsabilidade grande, sim. Por isso que o mérito também é muito grande. É isso que nos disse o Evangelho ali atrás. Sereis recompensados pelo mérito de cumprirdes a sua missão. Jesus disse, conforme nos diz no Evangelho de João, capítulo 21, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. É isso que cabe a nós todos, ajudarmos a apacentar as ovelhas de Jesus. E no momento, essas ovelhas são as nossas crianças, as que estão conosco na evangelização, os nossos filhos, sobrinhos, os nossos familiares, trabalhar para que eles possam chegar até Jesus. O mundo precisa disso. Então, que nós todos possamos parar para refletir sobre o nosso papel nesse grande rebanho de Jesus. Como nós podemos trabalhar para que as crianças possam chegar até Ele e ter o amor a Deus e a vontade de não apenas chegar perto dEle, mas de serem realmente envolvidas pelo amor de Jesus. Agradeço a atenção de vocês, agradeço mais uma vez o convite da casa, que Jesus nos abençoe e principalmente que nos inspire sempre. Que assim seja.